Gravação iniciada. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Kabbalah no Birta da Classe com o Rabino Benjamin. Estamos ao vivo no Facebook também, gravando essa aula para posteriormente lançar no nosso canal do YouTube. Então, quem ainda não curtiu nosso canal, vai lá, curte para receber os vídeos, os lançamentos e as aulas e tudo mais. E também a nossa página do Facebook para acompanhar as atividades da nossa casa, mesmo que remotamente. Hoje vamos ter mais uma aula do Rabino, Inferno e Paraíso. Rabino, o Mozart veio me falar que ele está muito preocupado, tá bom? Ele está assistindo essa aula que ele quer saber como é o paraíso, já que ele vai direto para o paraíso, ele quer saber lá se é open bar, se a cama é king size, ele está um pouco preocupado. Então, dá um esclarecimento para a gente hoje e aproveita que a live é toda sua, Rabino. Ok, bem-vindos a todos. A gente vai entrar em mais uma aula bastante interessante, profunda. A gente vai ter que entender bem o que está escrito na Torá sobre esses assuntos, né? Que são, parece quando a gente estuda um pouco material ou não material. Qual a necessidade de o inferno? Será que a reencarnação que a gente estudou já não resolve todas as questões? Né? O que é o inferno? Será que é maldade? E como funciona? Onde que é esse paraíso? A gente vai se aprofundar bastante e vamos entender coisas bastante interessantes sobre o assunto. Então, eu vou, como sempre, compartilhar com vocês aqui um PowerPoint para a gente poder desenvolver o assunto. Ok. Um segundo. Vamos lá. Gan Eden seria o paraíso. Vamos entender exatamente o que é e qual a diferença do Gan Eden para o Olam Haba. E Gehinom seria o inferno. Vamos explicar cada um deles e aprofundar um pouco sobre o assunto. Começando sobre a ideia de um só mundo. Será que tem somente um mundo ou tem mais de um mundo? Começando com uma pergunta interessante, como as pessoas chegaram na idolatria? Imagina desde o início da criação do mundo, e Deus falava com Adão, e Adão transmitiu isso para todas as pessoas, e de repente a pessoa chega numa loucura. Ela constrói uma estátua, e de repente fala que essa estátua é o Deus que criou ele mesmo. Tipo, como uma coisa que ela criou é mais forte do que ela, e criou uma coisa que criou ela. É uma coisa meio sem pé, sem cabeça. Quando teve o bezerro de ouro, por exemplo, o povo judeu virou e falou: esse é o nosso Deus que tirou a gente do Egito. Eles acabaram de construir o bezerro. Como pode ser que o bezerro tirou eles do Egito? Na verdade, a visão aqui é muito interessante. Sempre as pessoas tinham uma visão que era uma coisa só. O espiritual está dentro do material. Todos funcionam de uma forma só. Se tem algum objeto, com certeza Deus também está presente dentro desse objeto. Deus não está em todos os lugares, menos nesse objeto. Está em tudo. E se Deus também está no bezerro, por que eu não posso rezar para a revelação divina que está no bezerro? Deus está aqui também. E aí, de repente, eles criaram uma estátua, mas eles entendem que tem uma espiritualidade por trás da estátua. E dessa forma, a visão que as pessoas tinham no passado era uma visão de unicidade. Existe o material, existe o espiritual, não são duas coisas separadas, e sim uma coisa só. Por quê? O Olam Haba, o mundo vindouro, não aparece claramente na Torá. Só na época do segundo templo é que no Talmud é mencionado Olam Haba, o mundo vindouro. Está escrito que quando as pessoas começaram a negar e dizer que somente um mundo, aí sim os nossos sábios resolveram colocar numa brachá, numa bênção que tinha no templo, a gente falar de um mundo até o outro mundo. Até aquele momento não se falava em dois mundos. Por quê? Se é uma coisa tão importante, a gente fala tanto na Kabbalah sobre o mundo espiritual, o mundo vindouro, por que não aparece claramente na Torá escrito? E a resposta é muito interessante. A visão que se tinha era uma visão de unicidade.
Igual quando eu estou falando com uma pessoa, mesmo que eu sei que essa pessoa tem o corpo e tem a alma, eu não falo que são duas pessoas. Eu falo é uma pessoa, que inclui o corpo e a alma. Assim também em relação ao mundo, existe um material. Rabino, tá cortando aqui. Rabino. Que é o mundo que a gente conhece. Rabino, tá me ouvindo? Oi, vou aguentar. Volta aí que não deu pra ouvir nada. Vou trocar. Esse é o funk do Rabino. Mixagens DJ Benjamin. Segundo. E DJ Malboro. Vou trocar aqui, um segundo, pessoal. Vai lá, vai lá. Vai, enquanto isso, o Mozart vai entretendo o pessoal. Show de palhaçada. Aproveitando que eu esqueci de falar com vocês, agora tá indo, Rabinos. Tá todo mundo mutado, não se esqueçam de mandar as perguntas aqui no chat para o final da aula, o Rabino responder todo mundo, tá bom, pessoal? Vai lá, Rabino, manda ver. Ok, vamos lá. A gente estava falando, então, que a visão que se tinha era somente de um mundo. Onde o mundo tem o corpo e tem a alma. Igual quando eu falo com uma pessoa, eu não falo para a pessoa, vocês, porque tem o corpo e a alma. É uma pessoa só, que inclui o corpo e a alma. Assim era a visão espiritual do mundo. Falavam que existia um mundo, onde esse mundo tem o material e o espiritual. O mundo físico seria como se fosse o corpo. O mundo espiritual seria como se fosse a alma. Onde fica, então, o Gan Eden e o Gehinnom, o paraíso e o inferno, seria a alma do mundo. Não é um outro planeta. Não é em cima das nuvens, como aparece na Disney. E também não é embaixo da terra, o que seria o inferno. É tudo no mesmo local, só que a gente está falando agora da parte espiritual. E a gente vai começar a entender o que é essa parte espiritual, e seria como se fosse outras dimensões que tem dentro do mesmo local. E vamos tentar entender isso bem? Para isso eu vou trazer uma pequena parábola, que seria como se fosse a gente, hoje em dia, é como se a gente estivesse olhando por baixo da porta. Quando eu vou numa casa, eu quero ver como é que são os seres humanos, vamos dizer que eu sou um extraterrestre. E aí eu chego, começo a olhar por baixo da porta, eu vejo um monte de sapatos. E aí eu falo, todo mundo é sapato. Só que de repente, quando a gente sai desse mundo, quando a gente morre, a gente abre a porta e de repente a gente vê que não era o sapato, tem muito mais além do sapato. E a gente vê todo o corpo e toda o que seria a alma. E a gente começa a ver que tem um mundo inteiro além dos sapatos. Ou seja, o plano espiritual está por trás desse plano material, no mesmo local, vamos chamar assim, mas como se fosse uma outra dimensão que a gente não consegue enxergar. Como isso aparece no Zohar, na Kabbalah, fala que é como se fosse um mundo dentro do outro, igual cascas de cebola. Uma casca atrás da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, e de repente o que a gente consegue ver na casca superior seria somente a parte física. Mas tem muita coisa por trás. Aqui eu vou aprofundar um pouquinho, rapidamente, nos 7 céus e nas 7 terras. Como a gente falou dos sapatos, é o que a gente consegue ver aqui no plano material. Agora vamos para os 7 céus. Quando a Kabbalah tiveram 7 céus, que a gente chama de Vilon, o primeiro, abre de dia e fecha de noite, seria o nosso céu que a gente consegue enxergar. Rakia seria, vamos dizer assim, todo o universo, onde tem todos os astros. São 2 céus materiais. De repente, a gente chega no terceiro céu, é um local onde tem a preparação do man, uma comida espiritual, para os tzadikim, para as pessoas justas que já morreram. Quarto céu, chamado de Zevul,
é o lugar onde fica o templo espiritual. E aparece lá que o anjo Michael, ele oferece as almas dos tzadikim perante Deus. Aproxima as almas dos tzadikim perante Deus. Quinto céu, Maon, onde ficam anjos que ficam cantando. Sexto céu, Mahon, é o local onde teria castigos e problemas também. E o rei Davi, através da reza dele, desceu isso para a terra. Aravot, o céu mais elevado, é onde tem Shalom, a paz, Brachá, as bênçãos. As almas dos tzadikim, as almas das pessoas que já morreram, boas, estão lá. E as almas que ainda não vieram para o mundo. Estou passando isso rápido, eu não vou aprofundar muito nisso, que não é bem o nosso assunto agora. Mas a ideia é entender que todos esses céus estão dentro do mesmo plano que a gente vive, só que com uma visão espiritual. E agora vamos para as terras. A gente também tem 7 terras, uma dentro da outra, igual cascas de cebola. E a ideia é, por exemplo, Tevel. Tevel é o mundo onde a gente está. Adão, quando ele pecou e comeu a fruta proibida, e ele foi, de certa forma, expulso do Gan Eden, ele chegou no nível mais baixo, que é o 7º mundo chamado Eretz. Eretz, no número 7, Adão após o pecado. 7º mundo, que de novo é no mesmo local, mas com uma visão espiritual diferente, escuridão e não existe outros seres. O que ele conseguia ver lá era a espada dos anjos, a espada giratória dos anjos, que tinha nas portas do Gan Eden. Quer dizer, ele chegou no nível mais baixo possível. Quando ele fez tchuvá e se arrependeu, ele subiu a um nível espiritual, começou a ter uma visão diferente do mundo. E aí ele chegou no nível de Adamá, sexta terra. Adão após a tchuvá, lá nasceram Caim e Hevel, e após o pecado, quando Caim matou Hevel, ele voltou para o nível de Eretz. No nível de Adamá, existem Mazikim e Shelim, seres negativos espirituais, criados por Adão durante esses 130 anos que ele se separou de sua esposa. Nesse local não tem alegria. De novo, no mesmo local onde a gente vive, mas com uma outra visão. Quando Caim, na verdade, Caim, depois que ele desceu para Eretz, para o nível mais baixo, ele fez tchuvá e ele voltou para Arká, para o 5º mundo. Lá ele também teve filhos que são seres com 2 cabeças. Na 4ª terra, Gei, onde estão as almas da geração da Torre de Babel, lá está escrito que é onde fica o Gehinom, o inferno e as almas ruins. Rapidamente, Neshiá é um local onde tem pessoas pequenas, sem nariz, tudo que fazem esquecem. Tsiá seria um nível acima, pessoas bonitas que querem ser como nós. Ou seja, nós estamos na Terra no nível mais elevado, existem níveis mais baixos, incluindo o inferno. E de acordo com o Zohar, essas são as 7 partes do inferno. Bom, até agora, pessoal, eu sei que eu aprofundei um pouco e falei talvez um pouco rápido, mas a ideia é a gente entender que dentro do nosso plano material, existem planos espirituais e 7 céus, além dos mundos espirituais, e também existe 7 terras. E agora vamos tentar falar de uma forma um pouco mais simples, para a gente entender exatamente do que a gente está falando. Gan Eden e Olam Haba. Qual é a diferença? Gan Eden a gente traduz como Jardim do Éden, Olam Haba, mundo vindouro. Gan Eden ou Olam HaNeshamot, né? O Gan Eden pode ser chamado também de mundo das almas, é o local onde as almas ficam após a morte. Depois que a pessoa morre, ela vai para o Gan Eden, mundo das almas. Quando a gente fala de Olam Haba, na verdade mesmo, apesar que muitas pessoas usam a palavra de Olam Haba ligado com depois que a pessoa morreu, foi para o Olam Haba, para o mundo vindouro,
na verdade, será no nosso mundo após a ressurreição dos mortos. As almas que estão no Gan Eden, quando chegar no momento que Deus se revelar no mundo, essas almas vão voltar para esse mundo, e esse mundo vai estar num nível altíssimo, onde não vai existir mais o mal que a gente conhece. E aqui tem uma discussão interessante entre o Rambam, o Maimônides e o Ramban, e o Nachmanides. O Maimônides, ele fala que depois que tiver a ressurreição dos mortos, as almas vão viver por um período aqui no mundo, no que a gente chamou agora de Olam Haba, e depois elas vão morrer e viver para sempre no plano espiritual. Já o Nachmanides, e assim é a opinião da Kabbalah, quando as almas voltarem para esse mundo que a gente está material, vai ser melhor do que o mundo espiritual, e as almas não vão precisar e não vão mais morrer. Vão ficar aqui para sempre com uma revelação de Deus incrível e um prazer muito grande. Essa é a opinião da Kabbalah. Então, na verdade, o que a gente fala? Quando a pessoa morre, ela vai para o Gan Eden. E vamos entender o que é o Gan Eden. Depois que a pessoa ressuscitar e tiver a ressurreição dos mortos e se acabar o mal desse mundo, vem o mundo vindouro, um novo mundo que a gente aguarda. Ok. Gan Eden Olam Haba, legal. Agora vamos entender como é a construção do Gan Eden. Isso é muito interessante, pessoal. A gente às vezes tem uma visão muito material, né? Como se o Gan Eden estivesse pronto, tem uma portinha lá, abriram as portas, agora bem-vindo ao Gan Eden, ao paraíso. E, na verdade, a gente vai ver que não é bem assim. Quando pensamos em fazer uma mitzvah, trazemos uma luz espiritual que nos cerca e nos ajuda a completar a mitzvah. Esse é o anjo que criamos. Ou seja, quando de repente bate uma vontade da gente fazer alguma coisa boa, a gente se enche de uma luz espiritual muito forte ao nosso redor, que empurra a gente para a gente finalizar a mitzvah. Essa luz espiritual a gente chamou, na última aula a gente falou que isso seria um anjo. Quando finalizamos a mitzvah, essa luz sobe para a sua origem no plano espiritual. A recompensa da mitzvah é a própria mitzvah no plano espiritual. Parece no Pirkei Avot. Recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah. Quando a alma sente um prazer incrível por toda a luz que foi criada a partir de suas ações. Ou seja, quando eu faço alguma coisa boa aqui, eu crio uma luz espiritual, essa luz sobe para o plano espiritual, eu nem consegui sentir esse prazer dessa luz espiritual tão forte aqui no mundo material. Mas quando a gente sai desse mundo, a gente sente uma luz incrível de tudo de bom que a gente fez ou que a gente construiu. Por isso, a gente fala que o Olam Haba, ou o Gan Eden, não é um lugar que já está pronto, mas sim um lugar que a gente constrói no decorrer das nossas vidas. Quando a alma sai desse plano material, ela sente o espiritual que foi construído por ela em vida. Aparece no Talmud, a gente não deve ler que nós somos filhos, e sim que nós somos construtores. A gente constrói o nosso paraíso como se a gente estivesse construindo um prédio. A mesma ideia se aplica ao inferno. Não é um lugar pronto, é um lugar que a gente constrói através das nossas atitudes negativas. A gente pode construir um prédio maravilhoso de coisas boas e de luz e de mitzvot, ou, ao contrário, um prédio bastante complicado, uma construção que vai nos trazer um grande desgosto e uma grande tristeza futura. Ok. E agora vamos para o prazer do Olam Haba. Como é que é o prazer desse plano espiritual? O que a gente sente lá? Aparece no Talmud, Tratado de Brachot, no Olam Haba não há comida. Aqui a ideia seria o mundo das almas, tá, pessoal? Muitas vezes a gente chama o mundo das almas como Olam Haba também.
apesar que a definição correta que a gente colocou é que seria o Olam Abá, seria nesse mundo após a ressurreição dos mortos. Tá? Mas o Talmud fala, no Olam Abá não há comida, bebida, procriação, trabalho, inveja, ódio e nem disputa. E sim os tzadikim, as pessoas boas, sentam com coroas em suas cabeças sentindo o brilho da revelação divina. O que é isso? Sentar quer dizer eu não preciso me esforçar e trabalhar e passar pelos desafios diários que a gente tem. Chegou um momento que eu já fiz todos os desafios, agora eu posso sentar. Eu posso relaxar e desfrutar do que eu consegui. Tem uma comparação, inclusive, com o Shabat. Quando a gente começa a cozinhar e preparar e tal, quando chega depois que eu finalizei a preparação, eu posso sentar e curtir o Shabat. Estar numa mesa bonita com a minha família, desfrutando das coisas boas que eu fiz. Então agora é o momento que eles podem sentar. É claro que eu não estou falando de sentar do ponto de vista material. E se num ponto agora já fiz o que eu tinha que fazer, eu posso relaxar, sentar, não tem mais as dificuldades. Coroas em suas cabeças. O que é a coroa em suas cabeças? A coroa é todas as atitudes que eles fizeram em vida. Todo bem agora está sobre eles. E sentindo o brilho da revelação divina, que esse é o maior prazer que pode existir, se a gente sentisse um pouco desse prazer de sentir a Deus, estando vivo, a gente morreria de tanto prazer. Então lá a alma tem um prazer absurdo, ela já não tem mais as dificuldades desse mundo que a gente está vivendo, ela pode ter as coroas de toda a alegria, de todo o bem que ela fez durante a vida, né? Ou seja, é um momento realmente muito especial. Prazer material versus espiritual, qual é o maior? O prazer espiritual é muito maior do que o material. O prazer espiritual, ele é constante, não é passageiro como é o material. O material, você comeu alguma coisa gostosa? Logo depois que come, passou o prazer. Não continua. No espiritual continua, se mantém. E no material, se eu comer muito chocolate, por exemplo, eu vou enjoar. No espiritual não enjoa. E muito pelo contrário, a alma, ela sente até um certo nojo dos prazeres materiais. Ela não consegue entender. Ela fala como uma pessoa tem prazer simplesmente pegando alguma comida e colocando na boca. Uma coisa tão baixa, tão material. A alma não consegue entender isso. O prazer espiritual é muito maior. Só que a gente também não consegue entender. Na prática, aparece que o prazer material é muito forte da boca para baixo e o prazer espiritual é muito forte do nariz para cima, incluindo todo o entendimento e a proximidade de Deus e o entendimento da Torá. Qual é o prazer verdadeiro que a gente tem na alma? É quando ela se assemelha a Deus. Na ideia de dar, fazer o bem. Da mesma forma que Deus, ele é completo, ele só dá, ajuda, faz o bem. Quando a gente vive uma vida, vence nosso egoísmo interno, nosso materialismo, e a gente começa também a dar e fazer o bem, a gente também se completa. Se aproxima de Deus e tem um prazer muito grande. Por último, qual é a roupa da nossa alma? Como as almas se enxergam? Na verdade, a roupa da alma são as atitudes. Tudo que eu faço de bom fica marcado como um alimento, como uma roupa na minha alma. Quando as almas olham umas às outras, ela consegue ver uma grande luz ligada com mitzvot e coisas incríveis que a pessoa fez. Ou às vezes ela vê uma escuridão, uma mancha, ligada com as coisas erradas que a pessoa fez. E por isso tem realmente uma diferença entre as almas de acordo com as atitudes que elas tiveram no plano material. Agora vamos entender o que é o Gehinom e de onde surgiu esse nome, o inferno. Eu quero frisar aqui rapidinho, antes de entrar nisso, que quando a gente falou do paraíso, é muito difícil da gente explicar exatamente o que é um prazer espiritual verdadeiro, uma vez que a gente não tem isso de forma plena no nosso mundo material. A gente talvez poderia dizer o seguinte: quando eu fiz uma coisa muito especial, salvei a vida, por exemplo, de uma criança, ou alguma coisa assim que me dá um sentimento maravilhoso. Isso não é nada comparado com o sentimento que a alma vai sentir no plano espiritual.
Mas talvez seria um gostinho de eu entender um pouco como funciona. Não se imagina por tanto, né? E agora vamos para uma curiosidade. Da onde veio o nome Gehinnom, inferno? Antes de explicar o que é inferno, vamos falar a origem desse nome. Na verdade, no Menachat Yehudá, o Rav Yehuda Pitai, ele explica um pouco sobre isso, e ele fala que na Torá, no Tanakh, não aparece esse nome Gehinnom. O nome que aparece é Tofte ou Tofet. Isso vem de Tipate, né? Que seria a ideia de você, se a pessoa ser enganada, seduzida pelo Yetzer Hará, e a pessoa acabou sendo levada pelas vontades e pelos desejos dela. O nome Gehinnom foi um nome que veio muito posterior e foi dado justamente pelas pessoas em função de uma situação muito complicada que existia no passado. Na época do primeiro templo, havia uma pessoa que se chamava Ben Hinnom, filho de Hinnom. E ele tinha um vale. E daí o nome Gei Hinnom. O Gei, esse vale de Hinnom. E o que acontecia nesse vale? Nesse vale havia uma idolatria chamada Molech. Molech é uma idolatria muito complicada que existia na Torá. Aparece muito sobre ela da proibição e da abominação que era essa idolatria. Né? Era uma idolatria de cobre, era oco internamente, uma cara de bezerro, mãos abertas com fogo embaixo. Faziam oferendas de crianças e as colocavam nas mãos do Molech e as crianças eram queimadas vivas. Tocavam tambores neste momento para os pais não escutarem os gritos e os choros dos filhos. Para a gente ter uma noção, o Tofet, ele queima a alma, e no Gehinnom queima, no Tofet, que seria o inferno judaico, seria um lugar onde a alma, de certa forma, queima. Eu vou explicar já isso. No Gehinnom é um local onde tinha a queima do corpo. Por ter uma comparação nisso, muitas pessoas começaram a usar o nome de inferno como Gehinnom. Mas não é o nome original, né, que aparece na Torá. Olha como é que seria, pessoal, essa idolatria. A gente vê aqui exatamente um pai oferecendo um filho, o fogo embaixo, as pessoas batendo nos tambores e tal. Era uma coisa muito complicada e eles acreditavam que quando eles faziam esse ato de oferecer os filhos, eles de profecia, de conseguir visualizar o futuro. Então era realmente uma coisa muito complicada. E daí veio esse nome que começou a vir, as pessoas começaram a chamar de Gehinnom. Mas como é isso exatamente pela Torá? Vamos agora entender. O inferno é uma bondade de Deus, de acordo com a Torá. A gente não vê como uma coisa ruim. Muito pelo contrário, uma oportunidade que Deus dá para a gente. O inferno, na verdade, é no máximo 1 ano. E tem uma ideia interessante, seria como se fosse, vamos imaginar uma festa maravilhosa, super especial, e a gente quer ir para essa festa, e só que uma das pessoas, antes de chegar na festa, ela acabou no meio do caminho caindo na lama e se sujou todo com uma sujeira e fezes e um cheiro horrível e tal. Se essa pessoa entrar na festa, num lugar maravilhoso como ela está, ela vai se sentir muito mal com aquilo, vai ser um grande sofrimento para ela estar na festa. Para isso, ela precisaria passar por um processo de limpeza. Ir para casa, tomar um banho, trocar de roupa para poder depois ir para a festa. Isso seria mais ou menos a ideia. Né? O inferno seria, na verdade, uma oportunidade que Deus dá para a gente se limpar, onde normalmente é no máximo 1 ano, para depois a nossa alma poder ir direto para o plano espiritual. Desfrutar das coisas que a gente fez durante a vida de bom. Tem uma parábola que talvez mostre isso, eu não sei a origem dela, mas eu acho que tem um ensinamento bonito, que fala sobre como seria o inferno e o paraíso. Que seria como se fosse uma refeição, uma mesa muito farta, com comidas maravilhosas, todo mundo morrendo de fome, só que as pessoas todas com o braço torto.
E ninguém consegue colocar a comida na boca. No paraíso, todo mundo pega a comida e dá para o amigo que está do lado. E no inferno, todo mundo sofre que não consegue comer. Qual que é a ideia interessante aqui? É como se fosse no mesmo lugar. É uma festa maravilhosa. Mas o que para uns é um grande prazer estar naquela festa, para a pessoa que está suja, há um grande sofrimento e uma grande vergonha estar presente na frente da revelação de Deus, com tanta sujeira de tantas atitudes erradas. Se perguntasse para essa pessoa, você quer ficar na festa do jeito que você está? Ou você quer se limpar antes? Mesmo que é difícil, pode ser doloroso. A pessoa falaria, eu quero me limpar antes. Eu quero ir para o inferno. É importante para mim, para que eu possa ter uma conexão com Deus por toda a eternidade. Ou seja, o inferno a gente vê como uma coisa boa. Seria como entrar numa festa suja? O Gehinnom é uma grande bondade de Deus. Não existe, pessoal, a ideia do diabo, tá? Tridente ou qualquer coisa assim. A gente não existe isso. O diabo seria como uma idolatria. É como se eu estivesse colocando Deus contra o diabo, que é uma coisa completamente errada. Né? Deus está acima de tudo e o inferno é uma bondade dele. O ideal é a gente não precisar passar pelo inferno, e sim através da Teshuvá, do arrependimento, pedido de desculpas, se comprometermos para sermos pessoas melhores, falar para Deus que a gente vai mudar, pedir desculpa para os nossos amigos, isso com certeza é o ideal. Por quê? O sofrimento perdoa. Qual é a ideia da pessoa sofrer para ela se limpar? Tá vendo? Parou de novo ou só para mim? Parou? Parou não. Estão escutando ou não? Tá ótimo, Rabino. A internet do Mosaico tá ruim. Foi embora até. Bom, por que o sofrimento perdoa? Tzaddik Tzadik Rabbi Tzadok Kohen Melublin, ele fala, o alimento da alma é o prazer. E quando o prazer é negativo, ele precisa ser expelido. O sofrimento vem anular este prazer indevido com o qual marcamos a nossa alma. Ou seja, o alimento da alma é o prazer. Tivemos prazer de fazer alguma coisa errada, tem que anular esse prazer com o sofrimento, que seria o oposto. No Zohar, aparece que o fogo do inferno, na verdade, é o fogo do Yetzer Hará, o fogo do nosso instinto negativo que tem dentro da gente, que queima nosso coração para a gente fazer coisas erradas. E da mesma forma que foi absorvido, o alimento negativo foi absorvido através de um fogo espiritual das nossas vontades erradas, assim a gente também vai ser limpo através de um fogo, né, que seria associado ao inferno. Bom, agora vamos começar a entender isso melhor. Material ou espiritual? Isso é um ponto muito importante da gente entender, porque a gente vai encontrar muitos lugares que falam que o paraíso é uma coisa completamente espiritual, mas vai ter lugares que a gente vai encontrar o Gan Eden como sendo uma coisa material. O inferno é a mesma coisa. A gente vê como uma coisa espiritual, ligado com a vergonha, a sujeira da alma, e como a alma pode estar presente perante Deus dessa forma, mas vai ter lugares que a gente vai ler como se fosse uma coisa material. Então vamos começar agora a entender exatamente como seria. Tanto o paraíso quanto o inferno. Existe Gan Eden Elyon e Gan Eden Tarton. O Gan Eden inferior e o Gan Eden superior. O que é isso? A gente falou aqui numa das aulas que o nível mais baixo da nossa alma tem o mesmo formato do corpo físico. Esse formato do corpo físico da nossa alma está presente no Gan Eden Tarton, no Gan Eden inferior. E aí seria como se fosse um mundo meio que material, com um certo formato, só que na verdade espiritual. Se a gente estivesse lá, a gente não conseguiria encostar. Esse foi o nível que Adão, o primeiro homem, foi criado, como uma alma no Gan Eden. Depois que ele pecou, que ele desceu para a terra física e material que a gente conhece. Já o Gan Eden, no Gan Eden inferior, a alma tem sim prazeres e coisas de certa forma materiais, só que espirituais.
Igual Adão tinha fruta que ele poderia comer, mas era uma fruta espiritual. No Gan Eden superior, é um prazer totalmente espiritual, da proximidade de sentir Deus, e um prazer que e não tem nem como a gente expressar. Está escrito sobre o Olam Abá, o mundo vindouro, Ain Lora'atá Elokim Zulaterra. É um olho que ninguém consegue, nenhum profeta não conseguiu atingir além de Deus. É uma coisa muito especial no nível superior. No inferno existe a mesma ideia. Existe o Gehinom Elion superior, onde a ideia da vergonha, do sofrimento das coisas erradas que a gente fez é uma coisa mais espiritual. A gente está sujo, como é que eu vou suportar essa sujeira com tanta revelação divina? Mas existe o Tarton no inferior também, que aparece ligado com coisas materiais, inclusive como se fosse um fogo material, só que na verdade espiritual, né? Uma coisa mais, um pouco, vamos chamar assim, material, só que para a alma no plano espiritual. Por isso, aparece num livro, por exemplo, Reshit Chochmah, é um livro muito interessante, e num dos versículos, num dos capítulos dele, ele traz como é exatamente o inferno. E ele começa a descrever de uma forma material. Por quê? Porque ele está tratando do inferno inferior, que está associado ao nível da alma num nível mais baixo. Isso seria mais ou menos o Gan Eden inferior e o Gehinom inferior. Agora, no plano espiritual verdadeiro e mais elevado, a gente está falando de coisas que não são físicas e materiais. Apesar que esse também não é físico e material, né? A gente estaria falando de um espiritual, um material que na verdade seria espiritual. Vamos lá. Não é suficiente a reencarnação? Nesse livro ele explica de uma forma muito interessante. A reencarnação é mais amarga do que o inferno. Por que é mais amargo do que o inferno? Ele traz uma parábola muito interessante. E ele fala que seria como se fosse uma pessoa que ela sai para uma viagem de alguns anos e ela trabalha, se esforça e faz muita coisa e consegue adquirir muitos bens materiais com um valor muito elevado. E ela está toda feliz achando que agora ela vai ficar milionária. E ela volta no navio e quando chega na cidade dela, de repente ela percebe que todo o dinheiro que ela trouxe no lugar onde ela vive, um lugar onde está a família dela, não vale absolutamente nada. Imagina como é amargo isso de saber que ele perdeu esse tempo inteiro de bobeira. E que ele não está, tudo que ele trouxe, na verdade, não é nada. Ele fala, essa é como é amargo a reencarnação. Imagina depois de uma vida inteira, a pessoa chega lá em cima e Deus fala, olha só, tudo que você fez não valeu nada. Você não conseguiu fazer o que você tinha que fazer. Você só pensou em coisas que não têm valor nenhum no plano espiritual. Você só pensou em dinheiro, em bens materiais e prazeres, isso tudo ficou no mundo material. O que você trouxe de verdade? É mais amargo do que o inferno. E ele fala que o inferno purifica, mas não completa o que ficou faltando. Ou seja, se eu fiz alguma coisa errada e eu danifiquei de alguma forma a minha alma, o inferno pode me purificar e me limpar. Mas o inferno não vai me dar mitzvot que ficaram faltando. Se eu deixei, por exemplo, de botar tefilim, não é o sofrimento do inferno que vai me fazer eu ganhar a mitzvah do tefilim. A pessoa teria que voltar para o mundo para completar a alma. E mesmo danificando, se a pessoa danificou ao ponto de perder determinado órgão, ele volta reencarnado. Vamos explicar isso. A gente falou também que cada mitzvah está associado a uma parte do nosso corpo. Se a pessoa danificou tanto essa parte do corpo, ele perde essa parte do corpo e da alma. E Deus não quer que a gente fique com essa parte danificada e perder um determinado órgão espiritual no mundo que é eterno. Então, se a pessoa danificou demais, não adianta o inferno, ela teria que voltar para o mundo para consertar e elevar novamente esse órgão através da mitzvah necessária para ele. E agora vamos para a gente finalizar. Todos têm Olam Abá. Todos têm o mundo vindouro. Todos têm Olam Abá de acordo com as suas atitudes.
Primeiro, precisamos nos limpar para depois poder ter o prazer no mundo espiritual. Ou seja, a primeira parte nossa é limpeza. Duas contas separadas, nenhuma mitzvah é descontada pelos nossos erros e nenhum erro é perdoado pelas nossas mitzvot. Isso é muito importante da gente entender. Não tem aquela visão que muitas pessoas têm, se a pessoa é mais... como é que está a balança de atitudes dela. Se ela tem mais mitzvot do que transgressões, ela vai para o paraíso. Mais transgressões do que mitzvot, vai para o inferno. Não é assim no judaísmo. A pessoa, todo mundo, de forma geral, vai para o inferno. Porque ninguém é perfeito, todo mundo tem seus erros. Pode ser que algum precise ir por pouco tempo, algum precisa ir por mais tempo. Mas todo mundo precisa se limpar dos seus erros, para que depois a pessoa possa ir para o paraíso. Então, na prática, todo mundo vai. É difícil? Dói, com certeza. Mas é para o nosso bem. E está escrito que o inferno é no máximo 1 ano. E a gente passa por uma dificuldade, a gente passa por uma vergonha, mas isso vai purificar a gente para que a gente possa ir para o contato com Deus por toda a eternidade. A pergunta é, como se limpar? A gente, na verdade, vai escolher. Se a gente quer se limpar através de passar um período no inferno, ou talvez voltar reencarnado, ou a gente tem uma outra forma muito fácil, e que é a forma que a gente aconselha, da gente tentar e se preocupar de sermos pessoas boas aqui no mundo. E se eu fiz alguma coisa errada, eu vou consertar. Eu vou pedir desculpa para quem eu machuquei. Eu vou pedir desculpa para Deus se eu fiz alguma coisa errada. Eu vou me esforçar para eu não fazer transgressões e coisas contra a Torá, fazer as mitzvot. Quando a gente pede desculpas para Deus com todo o coração, a gente também é perdoado e não precisaria passar pelos sofrimentos ou dificuldades que eventualmente teria no inferno. E para a gente finalizar, eu queria falar uma ideia bonita, que aparece também no Pirkei Avot. A gente não pode ser, não é o ideal que a gente trabalhe a Deus e faça o correto porque a gente quer receber a recompensa ou porque a gente não quer ser castigado. É verdade que existe, mas o nosso objetivo é a gente fazer o correto, porque esse é o correto, porque eu quero fazer a vontade de Hashem, porque eu quero viver uma vida com valores, porque eu quero ter bondade no coração e fazer o bem para todas as pessoas, ajudar todos que eu posso, retribuir todas as bondades que Deus dá para a gente. A gente tem que fazer o bem porque esse é o certo e porque assim a gente vai se conectar com Deus. E não por causa do castigo e recompensa, apesar que com certeza existe, faz parte da justiça divina, e quando a gente não consegue enxergar a justiça de Deus aqui, é porque muitas vezes a justiça está associada ao plano espiritual. Bom, tentei resumir bastante, vamos agora para nossas perguntas. Muito bem, Rabino. Excelente aula, como sempre, arrasando. Vamos começar então, como sempre, do começo. Tem uma pergunta aqui, na verdade, um comentário, né, falando que em relação ao Rav Nachman de Breslev, ele diz que esse mundo que a gente vive, que tem tanto sofrimento, ele é como se fosse o próprio Gehinom. Ou seja, a gente de repente está aqui nesse mundo já fazendo um concerto. E se isso for verdade, então esse próximo mundo que vem seria o quê? Bom, a ideia é que seria como se fosse, isso aparece naquele slide que eu mostrei das 7 terras, né, que seria também como se fosse os 7 níveis. A ideia de como se fosse é porque realmente tem muitos sofrimentos aqui no nosso mundo, e eu diria que tem muitos sofrimentos não somente para o corpo, mas também para a alma. Quando a gente faz uma coisa errada nesse mundo, a nossa alma está sentindo uma dor muito grande. Só que ela não consegue colocar isso para fora. Às vezes o prazer do corpo está tão grande que a pessoa não consegue sentir a dor da alma. Então, realmente tem muitas dificuldades aqui nesse mundo, mas o nosso mundo não é de verdade o que seria o Gehinom, né? O que seria o inferno. Tem um pouco disso sim, tem muitas dificuldades que a gente conhece, tem muitos sofrimentos no nosso mundo, tanto espirituais quanto materiais, tem. Não é um mundo ligado com o objetivo de Deus, seja o prazer e a alegria e etc. Isso é o Gan Eden, é o plano espiritual. Tem muitas dificuldades, mas não é que é no lugar do que seria o Gehinom. Lá com certeza é bem mais complicado, né? Bem mais sofrido do que as coisas que a gente tem aqui.
E qual seria a diferença entre Adama e Eretz? Adma e Eretz seriam os dois níveis mais baixos. A gente está no Tevel, que seria o nível mais elevado. Adma é muito mais complicado, porque é onde há uma escuridão total, não tem luz e não tem seres. Então acaba sendo muito mais complicado. Quando a gente chega sobe um nível e chega para Adama, já é um pouco diferente. Lá a gente já tem outros seres, apesar que são seres espirituais e negativos e tal, até criados por Adão, pelo sêmen que ele soltou em vão, durante o período que ele se separou da sua esposa, após ele perceber o nível que ele chegou. Então tem seres negativos, mas tem luz e tem vida. No caso mais baixo, de Eretz não teria nada, escuridão total, medo da espada giratória, então é muito mais difícil e a solidão. Então acaba sendo um mundo muito mais complicado. A tradução literal, de Olam Haba é próximo mundo, um mundo vindouro. E chegando lá, que aí tem as opções, de você ir para o Geinom ou para o paraíso? Não, a ideia normal, o correto mesmo de Olam Haba é no nosso mundo após a ressurreição dos mortos. Mas muitas vezes é utilizado como o mundo que a pessoa vai depois que ela vai morrer. Que, na verdade, o correto seria Gan Eden ou Olam HaNeshamot. Normalmente, quando é utilizado, emprestado essa ideia de Olam Haba, a gente trata do lado positivo. Por isso, muitas vezes, as pessoas confundem, falam Olam Haba ou Gehinom. Apesar que o mais correto seria Olam Haba, seria Gan Eden ou Gehinom. Entendi. Tem uma relação, que a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah. Então, se a gente faz uma mitzvah de má vontade ou sem querer fazer a mitzvah, ou mais ainda, não querendo fazer, como a pessoa ela faz questão de querer comer, por exemplo, carne tarefa, sem querer ela comeu carne kasher sem saber. Como é que fica essa relação com essa recompensa depois? Muito bom. O Pirkei Avot fala Schar mitzvah, mitzvah, ou schar averá, averá. A recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah, e a recompensa de uma transgressão é a própria transgressão. Quando a gente faz uma mitzvah, qual é o tamanho da mitzvah que a gente faz? Depende da forma como a gente fez. Não é só o ato material. Se for o ato material, a nossa mitzvah ela é pequena, porque ela está associada muito ao plano material. Quando eu boto o coração, a intenção, a vontade, a mitzvah chega num nível muito mais elevado. Então, a luz espiritual que eu trago acaba sendo uma luz muito maior. E essa luz muito maior, ela vai para o plano espiritual num nível muito mais elevado. Vai chegar, dependendo da intenção, chega no terceiro mundo espiritual, no terceiro nível da minha alma. E o prazer acaba sendo muito maior. Então, a mitzvah não é simplesmente cada mitzvah quantos pontos vale. Ela depende de inúmeros fatores. Uma pessoa, por exemplo, que tem mais dificuldade de fazer a mitzvah, e ela se esforça para fazer, o esforço faz com que a mitzvah seja muito maior. Uma pessoa que sempre foi religiosa, para ela fazer uma mitzvah, não tem o mesmo valor do que uma pessoa que começou a fazer pela primeira vez, lutando contra todos os costumes que ele tinha, talvez de alguma coisa errada que ela faça. Então depende da dificuldade, depende da situação, depende do momento, depende da intenção. E tudo isso vai fazer com que a mitzvah seja muito maior e chegue num nível muito mais elevado. E a recompensa da pessoa vai de acordo com a dificuldade. Assim está escrito Ben Hehe Omer, Lefum Tsa'ara Agra. Ben Hehe, ele fala, de acordo com a dificuldade, vem a recompensa. Isso é um ponto bem interessante da gente pensar. Entendi. A gente pode comparar o Geinom com o sofrimento de uma pessoa que ela vem para esse mundo, de repente, com alguma deficiência grave? Isso poderia ser comparado ao sofrimento do Geinom? Ou é muito pior ainda? O Geinom, no caso, né? Olha, está escrito que para as pessoas boas, é melhor ela passar por sofrimentos aqui nesse mundo para não precisar passar lá. Porque o sofrimento de lá é sempre muito pior. Mas o sofrimento que a pessoa tem aqui também já perdoa e limpa ela. Por isso a gente vê muitas vezes pessoas que passam por sofrimentos muito grandes antes do falecimento. A pessoa está se limpando, a alma está ficando limpa, para quando chegar no plano espiritual ela poder já subir direto. Então realmente aqui a gente poderia considerar como se fosse um Gehinom, onde a alma também se purifica através das dificuldades.
Mas com certeza a dificuldade do sofrimento da alma lá, com certeza seria muito maior. E existe um número limitado de vezes que a pessoa pode voltar para esse mundo até que ela consiga cumprir as 613 mitzvot? Não existe número limitado. Se nas 3 primeiras vezes ela não consegue, às vezes Deus manda mais uma alma junto com a alma dela para ajudar ela a melhorar. O único caso que tem número limitado é se 3 vezes a alma não consertar nada. Aí realmente ela não tem mais como voltar, né? Mas não é o caso, é muito difícil a pessoa vir 3 vezes reencarnada e não conseguir melhorar nada, mudar nada, fazer nada de bom. Então, na prática, isso não acontece. O que sim é que às vezes a pessoa vem consertar através da ação, das atitudes, e às vezes é através do sofrimento. Então, às vezes, quando a alma volta e passa por um sofrimento aqui, ela está consertando alguma coisa de uma vida passada. E por isso, às vezes, a alma pode voltar também num animal, vegetal ou mineral. Que a alma sabe onde ela está, tem um sofrimento onde ela está, e através desse sofrimento, ela consegue também se limpar e se purificar. A gente tem um caso, por exemplo, de suicídio, que é uma coisa muito delicada, né? Até no sentido de você definir o que é e como é perante a religião, né, da gravidade. A gente sabe que realmente é uma coisa muito pesada. Uma pessoa que ela está numa situação dessa, para onde vai a alma dela? Ela tem chance de se curar, de consertar e depois reencarnar ou não? Na verdade, o que acontece? Depende também muito da intenção, e depende muito do caso, e depende muito do que está acontecendo com a pessoa. Muitas vezes é doença, muitas vezes a pessoa está fora de si, mas se for um caso, vamos chamar assim, de forma geral, quando a pessoa faz isso, é uma coisa realmente muito grave. Porque existe partes da alma da pessoa que precisam subir a cada dia. Quando a gente dorme, uma parte da nossa alma sobe. E se a pessoa tirou a alma dela antes da hora, a alma ainda não chegou no momento de subir para o plano espiritual. E por isso, muitas vezes, a alma tem que ficar presa no plano material, sofrendo, até chegar o momento que ela vai poder finalmente subir para o plano espiritual. Isso causa um sofrimento pior até do que o inferno. Então, por isso, realmente é uma coisa muito grave, é importante as pessoas saberem da gravidade disso, mas a gente também não deve julgar, porque cada caso é um caso, muitas vezes é doenças e é coisas muito graves que a pessoa está passando, o que sim a gente precisa ficar muito atento, né? Quando a gente vê alguém que está passando por alguma dificuldade, alguma depressão excessiva, alguma coisa assim, é muito importante a gente dar todo o apoio, né, para que a pessoa nunca chegue a pensar ou cogitar situações como essa. Quando você fala em danificação do órgão, isso tem relação com as pessoas que nascem sem alguma parte do corpo ou com algum órgão danificado, seja quando nasce ou que vai desenvolver ao longo da vida? Tem a ver, sim, porque o alimento do órgão material acaba sendo o órgão espiritual. Então, cada mitzvah está associado a uma parte do nosso corpo. Então, se a pessoa tem alguma coisa danificada em alguma parte do corpo, isso está associado a algum dano que ele cometeu em alguma parte da alma. E aí ele teria que identificar qual é a mitzvah que está associada a cada parte do corpo, para, baseado nisso, a pessoa começar a tentar entender qual é o motivo. Então, por exemplo, se a pessoa tem algum problema na fala, pode ser que ele não usou a fala da forma adequada numa vida passada. Talvez falando lachonará, mentindo, coisas que ele não deveria falar, machucando as pessoas verbalmente. Então, tem algum motivo, muitas vezes, que está associado a isso. Tem agora aqui uma pergunta boa, Rabino. Se a gente tem o conhecimento de uma mitzvah, a gente sabe, por exemplo, que tem que fazer o Shabat, mas a pessoa não está pronta para fazer, ou é muito difícil dela fazer. Ela é castigada por isso? Com certeza, a gente nunca vai dizer que Hashem, ele deu uma mitzvah e ordenou e não vai castigar, porque senão até a pessoa nunca vai estar pronta. O ponto que a gente tem que pensar, e aqui é um ponto que eu acho importante a gente colocar, é o seguinte. A gente tem que saber muito bem aonde a gente tem que chegar. E na vida a gente vai realmente crescendo aos poucos. E começando o mitzvot a crescer aos poucos.
O mais grave é quando a pessoa já sabe, tem o conhecimento, já fazia e ele abandona. Ele já sabia a importância, vivia aquilo e largou. Mas, de forma geral, nas nossas vidas, a gente precisa estar crescendo aos poucos. Uma vez, teve uma pessoa que me perguntou, o que é melhor? A gente estudar, saber e não fazer? Ou talvez é melhor eu nem estudar para eu não saber, e aí eu vou fazer pelo menos sem culpa, porque eu não estudei, não sabia a verdade. E, na verdade, a resposta é muito bonita. É como se fosse 2 filhos que o pai, ele quer pedir uma coisa. Um filho fala, pai, nem fala comigo porque eu não vou fazer o que você está me pedindo. E outro filho vira para o pai e fala, pai, me fala. Pode ser que eu não vou conseguir agora, mas eu vou me esforçar para futuramente eu fazer a sua vontade. É claro que o filho que não quer nem escutar acaba sendo muito pior. O nosso objetivo é a gente estudar, a gente aprender, a gente colocar como objetivo crescer e a gente todo o ano crescer e se espiritualizar e melhorar. A gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes o Yetzer Hará, ele quer enganar a gente justamente com isso. Você ainda não está no nível. Mais para frente, agora ainda não. Só que às vezes a pessoa fica nessa a vida inteira. E a pessoa tem que ser muito verdadeira com ela para saber se ela está realmente crescendo ou não. E quando a gente cresce e a gente fazer realmente uma tchuvá verdadeira e pedir desculpas, a gente vai ser perdoado também pelo que a gente fez de errado no passado. Mas a gente precisa estar sempre e sempre crescendo. E esse é o objetivo. A gente não vai dizer que Deus ele não cobra, Deus sim vai cobrar. Mas quando a gente está numa crescente, mostrando para ele que a gente quer e que a gente está se esforçando e fazendo tchuvá, a gente vai ser perdoado. Que nem os 4 filhos de Pessah, né? Tem uma ideia que o que não sabe perguntar é mais grave do que o Rachá, não? Sim. Exatamente. Muito bom. A gente tem aqui mais uma pergunta para a gente poder já começar a finalizar, Rabino. A ressurreição, ela também está disponível para aquelas pessoas que estão no Gehinom, ou só depois que a pessoa passa por esse processo, ela pode voltar e reencarnar? Olha, quando chegar no momento da ressurreição, a gente entra no momento do Olam Abá. Quando chega no momento do Olam Abá, chega uma hora que acaba o mal, o Gehinom Kaleh, o Gehinom vai acabar, não vai ter mais o inferno, as almas vão ressuscitar e voltar para esse mundo. E está escrito que mesmo nos casos que a pessoa não tem Olam Abá, eles não têm Olam Abá seria enquanto tiver o mundo como a gente conhece. Mas quando acabar o mundo, acabar o inferno e tiver um mundo renovado, mesmo as pessoas que estão no inferno, elas vão conseguir voltar. Só que logo depois da ressurreição dos mortos vai ter também um julgamento. Esse julgamento vai ser em que nível cada alma vai chegar de acordo com tudo que ela fez durante a vida. Então essas pessoas que são pessoas muito complicadas, elas podem até se limpar com todo o período que elas já passaram no inferno e etc. Mas o nível de prazer e de proximidade de Deus que elas vão ter depende das atitudes que elas fizeram. E muitas vezes acaba sendo muito pouco. Entendi, Rabino. Perfeito, como sempre. Muito bom. Encerramos aqui, então, a nossa transmissão. Vamos também finalizar a nossa gravação. Agradeço de novo a você pela sua disponibilidade, pela sua sabedoria, pelo seu tempo aí para poder trazer um pouco de conhecimento para a gente aqui, para todo o nosso querido Brasil também e para o mundo inteiro, que tem pessoal assistindo a gente de tudo que é lugar. Tá bom, Rabino? Então, muito obrigado. Ótimo, eu que agradeço a todos. Até o nosso próximo encontro semana que vem. Bezerra Hashem. Até o próximo. Bezerra Hashem. Pessoal, está todo mundo já liberado para falar, todo mundo já está liberado para poder mandar mensagem para o Rabino e dar o like para ele aí. Azar Guarô.